Este não é mais um livro de dieta. Este não é mais um livro de dieta. Traz as orientações de Rodrigo Polesso, especialista em bem-estar e emagrecimento, para ajudar você a atingir o seu peso ideal de uma forma absolutamente natural e mantê-lo sem grandes esforços. E aí, se interessou? Então venha conosco descobrir como se livrar das pesadas restrições alimentares propostas pelas dietas da moda e construir um estilo de vida realmente prazeroso, saboroso e flexível. Boa leitura! Montanha-russa emocional. Inúmeras pessoas, talvez você seja uma delas, passam por uma verdadeira montanha-russa emocional quando ganham peso. Elas se sentem para baixo e fazem de tudo para emagrecer. Quando alguns quilinhos somem, sentem-se para cima. As roupas voltam a se ajustar ao corpo. Caso haja algum leve descuido e aquele lindo vestido deixe de servir, pronto, a autoestima baixa retorna com força redobrada. O resultado, a construção de um relacionamento tormentoso e negativo com a própria alimentação. O hábito de se alimentar começa a ser acompanhado de altas doses de culpa, ansiedade e uma dicotomia entre ódio e amor passa a cobrar o seu preço, em todos os sentidos. A pessoa, então, fica sempre pensando no peso e buscando uma solução para esse problema. Esse é o cenário de um pesadelo. O pior de tudo é que parte das pessoas não possui a menor ideia de que, ao procurar receitas e soluções milagrosas, está prejudicando sua própria saúde e ficando a cada dia mais longe de sua meta de emagrecimento. Os maiores mitos da nutrição. Se por acaso as informações apresentadas a seguir lhe deixarem surpreso, não se preocupe. O nosso autor relata que também ficou de boca aberta na primeira vez que as viu. Gorduras fazem mal e engordam. As gorduras sempre integraram as dietas humanas e jamais geraram problemas. Apenas quando passamos a consumi-las em menor quantidade, nos vimos em meio à maior crise de enfermidades metabólicas e obesidade que a história já registrou. Colesterol faz mal. Sabemos atualmente, graças às descobertas científicas, que são as inflamações crônicas as responsáveis pelo entupimento das artérias, devido ao excessivo consumo de carboidratos refinados, farináceos, açúcares, etc., e óleos vegetais. Sal faz mal. Não há evidências científicas que suportem recomendações para reduzir a ingestão de sal. Essas orientações foram criadas e difundidas sem nenhuma comprovação séria. Portanto, você pode ter a consciência tranquila quando estiver salgando o seu churrasco. Comer em intervalos de 3 horas pode acelerar o metabolismo. Novamente, não há evidências científicas que justifiquem recomendar esse intervalo. Segundo o autor, há estudos que afirmam que esse hábito pode, ao contrário, trazer malefícios. Proteína sobrecarrega os rins. É muito difícil exagerar na ingestão de proteínas, seja qual for a dieta seguida. Entretanto, ainda que isso aconteça, as pesquisas mostram que até mesmo o excesso de proteínas não prejudicaria de modo algum os rins ou quaisquer outros órgãos saudáveis. Mentalidade em boa forma. Quando começamos algo com falsas expectativas, desconfiança e sem a compreensão necessária para assumir total responsabilidade por nossos atos, entramos em águas turbulentas e lutamos contra as inevitáveis objeções de nossas próprias mentes. Todavia, quando o nosso estado mental está positivo, comprometido e alinhado, por mais desafios e obstáculos que surjam, você terá melhores condições de contorná-los e se manter focado em seus objetivos. Uma mente alinhada aos conhecimentos corretos eleva consideravelmente as suas chances de sucesso. Assim você tem 2 alternativas: ter sua mente como uma aliada ou como uma inimiga. Felizmente é você quem decide isso. Quebrando o paradigma quantitativo. O paradigma quantitativo refere-se inteiramente ao controle das quantidades, isso é, ao controle do quanto você se exercita e come. Ele se baseia na noção simplista e errônea de que tudo pode se resumir ao cálculo matemático das calorias, ou seja, de que o excesso de peso pode ser explicado apenas pelo fato de consumir mais calorias do que gastar. Esse paradigma originou um injusto estereótipo de que o indivíduo acima do peso é alguém guloso e preguiçoso. Quando acreditamos nesse paradigma, a única forma de garantir o emagrecimento consiste em aceitar que a vida nada mais é do que uma balança calórica, segundo a qual precisamos apenas de menos comida e mais exercícios. Há décadas temos seguido esse paradigma, obrigando-nos a fazer exercícios penosos, cortando calorias e sofrendo. Como resultado, colhemos apenas frustrações e uma péssima relação com os alimentos. A alimentação forte. O conceito de alimentação forte resume de modo geral as propostas de Polesso.
Sua base é formada pelo que ele chama de alimentos de verdade, aqueles que, de acordo com o autor, estamos programados evolutivamente para consumir, pois podem ser encontrados na natureza e sempre estiveram presentes na história da espécie humana. Eles são os mais saciantes, nutritivos e saudáveis. Tratam-se dos alimentos integrais, à medida que combinam perfeitamente as enzimas, os minerais, as vitaminas e os macronutrientes necessários para otimizar a sua digestão. Por exemplo, todos os tipos de carnes, de animais selvagens, carneiros, porcos, frangos, peixes, bovinos. Ovos, frutos do mar, legumes, raízes e tubérculos, batata doce, taioba, mandioca, etc. Folhas, sementes, nozes e castanhas, gorduras naturais, banha, óleo de coco, azeite de oliva, manteiga, dentre outros, laticínios e derivados, iogurtes, queijos, frutas selvagens. Outra característica comum a grande parte dos alimentos de verdade refere-se ao fato de que eles tendem a conter somente um ingrediente, ou seja, os alimentos em si. Macronutrientes. Todos os alimentos existentes no planeta são compostos por 3 macronutrientes: carboidrato, gordura e proteína. Isso significa que cada alimento ingerido, seja um pedaço de carne ou um alimento de verdade, uma folha de rúcula ou uma batata, é constituído de uma certa proporção desses macronutrientes. Gordura. Precisamos estar conscientes de que as gorduras se dividem basicamente em 2 grupos, industriais e naturais. As gorduras naturais estão, conforme o próprio nome diz, naturalmente embutidas nos alimentos, podendo ser obtidas sem complicações, como se dá com o azeite de oliva e seu processo extrativo, isso é, a simples prensagem de azeitonas. As gorduras vegetais sempre foram benéficas à saúde humana, e não existe nenhuma evidência científica concreta acerca do contrário. O mesmo não pode ser dito a respeito das gorduras industriais. Há uma infinidade de evidências que comprovam de maneira incontestável os malefícios do consumo de óleos vegetais e gorduras industriais, com especial destaque para sua ação inflamatória. Lembre-se que as inflamações estão diretamente relacionadas com os mais diferentes tipos de doenças, como cegueira e aterosclerose. Proteína. A proteína, como um macronutriente construtor, é imprescindível para a vida, tendo sempre sido valorizada por todos os animais e povos. Formada por aminoácidos, seus menores componentes, ela está associada à construção de uma vasta gama de músculos, tecidos e organelas. A maioria dos alimentos de verdade, e que são de origem animal, representa uma excelente fonte de proteínas. Carboidrato. Hoje em dia, muitas substâncias comestíveis apresentam variedades quase infinitas de carboidratos pobres em nutrientes e de rápida absorção, como os modificados, processados e refinados. São pães com farinhas enriquecidas, produtos sem glúten, biscoitos, cereais matinais, comidas prontas, molhos doces, massas, bebidas adoçadas, chocolates açucarados, doces, etc. Quando deixamos de consumir os carboidratos tradicionais e passamos a ingerir maiores quantidades de carboidratos processados e refinados, os problemas não demoram a aparecer. Como funciona na prática? Em primeiro lugar, você deve decidir qual é o seu objetivo principal. Se por acaso o que você mais deseja é emagrecer, a adoção de uma estratégia low carb mais alimentação forte é, de acordo com a ciência, a mais poderosa intervenção que existe contra a obesidade e a síndrome metabólica. Além disso, Polesso crê que esse modelo é o mais benéfico, uma vez que é o que mais se parece com a alimentação para a qual somos programados evolutivamente para praticar. Se você já alcançou o peso ideal e quer apenas mantê-lo, pode optar por moderar a ingestão de carboidrato, mas se mantendo fiel aos conceitos básicos desse estilo. Se o que você deseja é aprimorar o seu bem-estar e o seu desempenho mental, poderá se ater aos fundamentos, ajustando a ingestão de carboidratos da forma que melhor se adapte às suas preferências pessoais. Ainda, se o que você mais quer é ganhar massa muscular e acredita que aumentar a ingestão de carboidratos será benéfico, excelente, você pode agir assim. Sem embargo, o autor afirma que ganhar massa muscular é perfeitamente possível quando implementamos uma alimentação forte, mas baixa em carboidrato, priorizando os alimentos que apresentam maior densidade nutricional, na medida em que eles são ótimos para o anabolismo muscular. Independentemente do seu objetivo, você pode alterar a qualquer momento os macronutrientes ingeridos segundo suas prioridades e preferências. O elemento central aqui é que a mudança que poderá trazer mais benefícios, em termos de boa forma e saúde, é seguir os 3 pilares da alimentação forte da forma que você puder. Notas finais. A ideia que temos de dieta está absolutamente errada. Ela é apenas uma triste fonte de estresse, tensão e frustração.
Nenhuma mudança sustentável e verdadeira, em termos de saúde e boa forma, acontecerá a menos que você altere o seu estilo de vida, dando um passo de cada vez. Todavia, mudanças de hábitos só se cristalizam em definitivo se você estiver se sentindo bem no processo. Afinal, é preciso que, antes de mais nada, os benefícios sejam sentidos na pele e você se sinta seguro de que está trilhando o caminho certo. Tenha em mente que todos merecemos colher os frutos de nossos esforços. Já passamos por privações demais. Chegou a hora da liberdade alimentar. Gostou do microbook? Então leia também A Dieta da Mente e entenda por que até mesmo os carboidratos considerados saudáveis podem destruir o seu cérebro.